Xalaim, guerreira e guerreiro de alma, tudo bem com vocês? Eu também tô bem. Eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês. Eu estava aqui em casa e o Altíssimo pôs no meu aqui, fez eu lembrar para que eu vinha trazer para vocês. Vamos ver o que ele quer falar. No ano do 17/7/2018, eu tive uma revelação dele. Porque não é de agora, não é ontem, não é semana passada, nem um mês atrás, que eu tenho uma intimidade com ele. Eu já tenho intimidade com ele desde os 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu tenho 27. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a ter intimidade com ele, sem saber a verdade. Então, olha para você ver. E sempre tive revelações, que a revelações é sonhos que eu estou dizendo. Sempre tive. Mas agora que eu venho entender. Tá vendo esse caderno? Esse caderno aqui é um dos cadernos que eu tenho registrado as visões, as alertas que ele dava para mim. E eu escrevo tudo. Então, vamos lá. No ano 2017, do 7 de 2018, eu tive uma visão. Na visão que eu tive, foi assim. Eu estava na minha cidade, que é onde eu moro aqui. Eu tinha ido comprar as coisas. E aí eu me via na calçada, andando. Quando eu andando nessa direção que você está me vendo, mas ao contrário. E aí eu me vi andando nessa calçada e de repente, quando eu olhei para este lado, vi uma onda muito grande, muito gigante, que me pegou esta onda e me carregou, esta onda do mar, sabe? A onda do mar mesmo. E me levava para lá e para cá, e me jogava de lado, do esquerdo, do direito, para lá e para cá. Esta onda me levava. E de repente esta onda me puxou para trás assim, me puxou. Quando ela puxou, ela me jogou com tudo assim para frente e eu fui para frente e caí em cima de um caminhão, de uma carroceria de um caminhão. E essa carroceria é daquelas carroceria bem antiga, de madeira. E aí dentro dessa carroceria tinha alguns latões. E tinha um latão azul nessa carroceria. E eu subi em cima dessa carroceria por causa dessa onda e essa chuva, essa tempestade que vinha sobre minha cabeça. E eu me escondi sobre esta caixa. Só que essa caixa também tinha um pouco de água, mas não muito. E aí, quando eu olhei para o tempo já não estava mais chovendo, mas estava aquele tempo escuro. E eu olhei para trás, a onda tinha ido. E aí, eu me segurei na carroceria daquele caminhão. Segurei nessa carroceria. Quando eu me segurei nessa carroceria, a cabina do caminhão não era tampado, tinha um vidro nessa cabina. Era aberta essa cabina. Quando eu olho, eu vi um ser. Eu vi um ser tão lindo. Tão lindo, só que os meus olhos que estão brilhando nessa terra, só eles podem te contar como é bonito. Ele era um ser branco, como neve. Ele não era assim envermelhado igual nós. Ele era um ser branco, como neve, sabe? E quando eu olhei para ele, eu vi que ele era bem branquinho mesmo. Igual a luz que pega essa casa aqui, muito mais.
E eu só reparei nos olhos desse homem, desse ser. Os olhos dele brilhavam de várias cores. Os olhos dele era variação de cores. E ele olhava para mim com o rosto bem forte, sabendo o que estava fazendo. E ele dirigia aquela caminhonete, ele dirigia aquele caminhão velho. E ele andava uma rapidez muito forte. E do lado dele tinha uma criança na idade de 9 para 10 anos. E falava com essas palavras: Pai, deixa ela entrar aqui com a gente na caminhonete. Porque olha a tempestade que tá lá fora. Eu arrepio toda, meu irmão. Eu arrepio todinho contando este algo que eu passei. E este ser balançou a cabeça e fez assim. Não falou um A, falou nada. Só balançou a cabeça e olhou para mim e fez assim, ó. E eu acordei desta visão. Meu irmão, para você chegar no ponto que algo te quer, tu passa por algo muito difícil na tua vida. Quando ele olhou para mim e disse que eu não ia entrar naquela caminhonete, eu acordei. E ali eu chorei, fiquei vários dias pensando naquela visão que eu tive, eu arrepio toda. Pensando naquela visão. Meu esposo, ele recebia 7.000 para cima. A gente tinha uma vida que muitos queriam ter. E só que a gente ainda estava dentro de congregação nesta época. A gente ia de vez em quando. Não era todo santo dia, não. Era de vez em quando. Mas o Altíssimo, ele queria trazer mais eu para ele. Porque mesmo que eu orava, né, que eu vou falar assim, e fazia as vontades dele, ele queria que eu fizesse mais. Que chegasse no ponto do conhecimento dele. E aí, a gente estava vivendo uma vida muito boa. E nisso, faltava poucos meses para eu descobrir o nome dele, nesta época. E aí a gente se mudou de casa. E aí as coisas apertou, meu irmão. Marido não trabalhou mais, sabe? Tudo ficou parado. Como tivesse parado o tempo naquele tempo. Tudo ficou parado. E eu engravidei. Eu tenho 2 filhos. Eu engravidei. E a minha vontade sempre foi ter uma menina. Engravidei e era uma menininha. Só que o Altíssimo, ele tem o jeito dele trabalhar. E eu engravidei de uma grande menina. E todo dia eu tinha sonhos constantemente, visões constantemente. Eu ganhando essa menina nascendo e era pequenininha. E eu via que era menina. E um dia eu joelhei e fui ao meu guarda-roupa e levei a minha fala diante dele. E falei o que estava acontecendo. Por que eu estava tendo aquelas visões todo dia. E aí fui parar no hospital. Cheguei lá no hospital, o médico falou que o coração da bebê tinha parado. Eu tinha que fazer a coletagem, né? Tirar o bebê. Então, Iau, ele me avisou antes
que eu ia passar por uma tempestade. E aí eu fiquei no internado, eu tive que fazer o aborto, tudo, porque a criança tava lá dentro de mim, tava já formado, tudo, grande, 3 meses para 4, só que tinha parado o coração. A criança estava morta dentro de mim 1 mês. Ela morreu com 3 meses de vida. Parou o coração, eu podia morrer, podia acontecer alguma coisa comigo, mas Ial não quis. Quando aconteceu, eu fiquei no hospital. Depois eu fui para casa. E aí foi uma amiga minha muito íntima, a minha casa. E ali, meu irmão e minha irmã, meus guerreiro e guerreira, a gente foi, eu e ela fomos conversar com o pai. E depois nós conversamos com o pai, tudo. E meu marido chorou muito com essa perda desse neném. De repente, eu falei pro meu marido ir lá onde nós estávamos. A gente ia levantar um clamor, se assim eu posso dizer. Um clamor ao pai por ele. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, faz você o clamor. Todo mundo veio do evangelho, sabe como que é. E foi fazer o clamor nele, fez. E aí eu tive outras visões. Tive uma visão de um demônio na porta da onde ele estava recebendo aquela oração daquela pessoa. E eu arrepio todinho ao falar isto. E ali ele recebia aquele clamor através daquela moça. E aí eu vi um demônio muito feio. Parecia com uma pessoa. E riu, olhou para ele e riu da cara do meu esposo, daquele sofrimento que ele estava passando. E quando ele me viu que eu não estava sofrendo, porque eu não estava chorando, eu entendi o trabalhar do autista, porque ele me avisava. Ele olhou regalado para mim e subiu e foi embora. E aí o Altíssimo me falou para mim. Falou, lembra que o mesmo que falou de Jó, se assim eu posso falar, que eu não sabia o nome dele antigamente, hoje eu sei. O mesmo que falou de Jó veio falar para mim deixar que tocaste em você. Só que não é tocar em você, mas para ver o teu esposo. Porque o teu esposo é rebelde, não me escuta, não me obedece. E o Altíssimo falou isto. E meu marido não era como ele é hoje, como eu falei nos primeiros vídeos que eu paguei, mas eu vou retornar a falar. Ele não queria saber de nada, somente de dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E aí o Altíssimo me falou que ele permitiu que Satanás, que é um ser criado por ele para fazer as vontades dele. Não é para te matar, não, é para fazer a vontade do Pai. Que esse que o mundo fala de Satanás, que é o perigoso, é um outro demônio, mas lá é só mais para frente, porque senão virá uma bagunça na cabeça de vocês. Mas esse nome aí que se fala de Satanás, que realmente não é esse nome verdadeiro, é outro nome. Ele é um ser criado por Altíssimo para fazer aquilo que o Altíssimo manda. Ele é algo para fazer algo que o Altíssimo manda. E aí meu esposo, ele estava muito rebelde.
E ele me contou, o Altíssimo me contou que permitiu que aquele ser tocasse em meu filho, na minha filha que estava no meu ventre, para tocar no meu esposo. Depois disso, ele tocou na finança do meu esposo. Tocou tudo, tudo. A mesma história que aconteceu com Jó, aconteceu na minha casa. Eu não tive 10 filhos. Eu tenho 2 e tive um que tá lá com ele. Mas a mesma história que aconteceu com Jó aconteceu em casa. E porque o Altíssimo queria que meu esposo chegasse até mais a ele, chegasse a ter comunhão com ele. Então o Altíssimo permitiu que tocaste. Se você pensa que o Altíssimo, ele é bom, ele não é só bom. Ele é justiça. E quando ele quer que a pessoa chegue até ele e venha ter uma comunhão com ele, ele permite. Ele permite. Ai daquele que fala que ele só é amor, que amor é uma palavra, né, de Roma, eu já sei. Mas tem uma palavra certa que ainda vou aprender, que ele eu vou dizer assim, me perdoa, vocês que já entendem, mas tem pessoa que não entende, que diz que ele é só amor, não, ele não é só amor. Ele é justiça. Muitos vão dizer que Jó foi justificado, foi tadinho de Jó, para aqueles que não aprendeu hebraico, para aqueles que não estudou. Eu não estudei, mas os poucos que eu venha buscando, eu tenho aprendido. Jó foi só castigado por o Altíssimo porque ele não corrigia os filhos dele e ele era ruim com a esposa. A leitura verdadeira de Jó. O que eles se esconderam de você? Pesquise. Pesquise. Vocês vão ver o que eu estou falando. Então, quando os filhos do Altíssimo foi se apresentar a Yau, também foi Satanás. E aí Yau já tinha visto. Ele vê todas as coisas. E viu. Perguntou para ele: qual terra? Que lugar que você tem vindo? Que lugar que você tem andado? Tem andado, rodeado a terra? E ele falou que sim. E ali o Altíssimo falou de Jó. Tem visto meu Jó? Porque o Jó, ele era um homem correto na lei do Altíssimo. Como? Ele obedecia à lei do Altíssimo. Mas ele não estava corrigindo os filhos dele. Então, quando os filhos dele pecavam contra o Altíssimo, ele ia fazer o holocausto. Está lá escrito. Eu não tenho uma Bíblia. Está lá escrito, mas está aqui dentro de mim. Fazer holocausto para oferecer para o Altíssimo. Mas o demônio do acusador, o demônio que é o Satanás, que vem para ver o que você está fazendo de errado para contar para ele lá de cima, ele viu. Então ele foi lá e permitiu. Pediu permissão para Yau. Ó, Yau, deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele. E aí Yau permitiu, tocou nos filhos, nos 10 filhos de Jó, nas fazendas, em tudo. Deixou ele um homem pobre, miserável e ainda com doença. Com doença. Não foi assim? Mas o Altíssimo via que ele era um homem dentro do coração dele bondoso, né? Misericordioso, eu posso dizer assim. Então, Yau restituiu tudo para ele lá. Esta história
ela é parecida com a minha. Eu buscava Iau, mesmo buscando o nome pagão. Eu buscava de todo aquilo que eu entendo. Eu fui uma mulher muito sofrida. Mas o meu marido já não foi assim. O meu esposo, ele gostava só de dinheiro, só de música. Às vezes eu ia falar, né? Eu falava, vou falar assim, eu falava os nomes pagões, porque antigamente era assim. Eu falava o que eu aprendia, aquilo que eu buscava, aquilo que eu tinha visões, aquilo que ele falava comigo aqui. Eu falava para ele, ele não ligava, ele ria da minha cara. Ele desfazia às vezes de mim, brigava com meus filhos, não dava nem para mim, não dava nada para mim. E tendo dinheiro, entendeu? Às vezes eu tinha que ficar pedindo para ele, me dá isso, me dá aquilo. E aí ele me dava, mas brigando, às vezes não dava, com ignorância. Então, o Altíssimo cuida daquele que é dele. Entende o que o pai quer falar? Você, marido, que maltrata a tua esposa, você que segura aquilo que o Altíssimo deu de vigor para você trabalhar e conseguir. Você que não agrada a tua esposa, só lembra da tua esposa na cama, eu tenho que falar. Cuidado, porque o mesmo que foi contra a Jó, contra a vida minha, contra a vida do meu esposo, está aí, ó, te observando. Te observando. Aquele livro tem muito paganismo, tem muito mentira, mas tem coisas que é verdade. Mas o Altíssimo não quer que você entre no paganismo, ele está tirando o povo dele para limpar. Mas tem muita pessoa que está passando o que eu passei. E aí ele me fez lembrar para mim fazer este vídeo para vocês. Depois, meus guerreiros, minhas guerreiras, que aconteceu tudo isso, nós perdemos, ficou tudo atrasado. Serviço não tinha, armário vazio, como eu falei. E eu chorando, porque eu buscava, né? Eu fazia tanta coisa para ele, consagração, essas coisas. Subia um monte, dormia no monte, vou dizer, né? Ficava no monte, fiquei no monte sozinha 3 dias, sabe? Para estar acontecendo tudo aquilo na minha casa. Mas o Altíssimo nunca deixou de falar comigo, nunca deixou de falar, olha, é você que tá errado, eu tô te corrigindo. Não, o Altíssimo queria um encontro com meu esposo. E depois, porque ele comigo ele tinha, então ele queria ter um encontro com meu esposo, mas meu esposo não queria saber dele. Então ele permitiu que o inimigo entrasse na nossa casa e fazer essa varredura, limpasse. E aí depois que meu esposo perdeu tudo, ele caiu R$1. Então ele não tinha emprego, ele não tinha dinheiro para pagar a prestação do carro, ele não tinha dinheiro para comprar alimento, eu tinha que ficar pedindo dinheiro para os outros, pedindo comida, sabe? Para uma pessoa que recebia de 7 a 10 mil. Chegar num ponto desse? Chegar num ponto desse. Só para quem viveu. E aí, quando ele reconheceu o Altíssimo começou a restituir, que foi esses pouco tempo agora. Porque ele era teimoso, rebelde. Lembrava de mim só naquelas horas que todo mundo sabe. Era um homem fechado, um homem duro, rancoso. Sabe? Desse jeito. A gente chamava para fazer a vontade do pai, ele não queria. Mas hoje, ele sabe quem é Iau. Se eu falo para ele, Carlos, Iau mandou a gente em tal lugar, é na mesma hora. Eu falo para ele, Carlos, Iau tá mandando você subir na laje que ele quer falar com você. Ele vai. Hoje não tem essa de rir da minha cara.
Hoje ele não tem essa de não reconhecer quem é Iau. Hoje ele sabe quem é, ele tem temor. E sabe por que eu estou contando algo timidez, algo intimidade minha, na frente desse celular, postando a minha face na frente desse celular para vocês? Porque tem gente que está passando e precisa ter um encontro com ele. Tem muitas pessoas que vão olhar para mim e vai dizer assim que eu estou parecendo as irmãs que estavam na igreja. Que ainda tem esse jeito de falar, tá pregando. Não, eu tô falando a realidade. É assim que eu sou. Ele me fez desse jeito, eu não posso mudar. Se eu mudar, vai sair falsamente aqui. É desse jeito que ele me faz. E hoje, Carlos faz tudo para Iau. Iau faz tudo para ele. Só que nós somos tão teimosos que as coisas começam a caminhar pra gente e a gente volta para trás, não é assim? Quem sabe você é assim também? E aí, quando as coisas começou a voltar ao jeito que Iau queria, eu fui pela cabeça de uma criatura e eu voltei para a igreja, já sabendo do nome. Eu já sabia do nome porque eu fui arrebatada ao céu. Eu conversei com um ser do céu e que ele falou para mim que não deveria adorar a ele, mas sim somente o Pai, que é Yahusha, o profeta dele, que ele é um grande profeta, ele é um grande servo, como foi o servo Elial, como foi Elias, dá para vocês entenderem. E ali, como diz o nome, ele falou que nós não devemos prostrar no filho, mas sim no pai, não é? Porque não tem filho, tem um profeta. Então, hoje, o meu esposo conhece toda a lei do Altíssimo. Só que, continuando, onde eu parei, a gente voltou. A gente já conhecia o nome, eu já tinha sido arrebatada, tive muita revelação do Altíssimo, já vi a mão dele escrevendo na parede. E fora outras coisas, muitas coisas. Belíssimo. E a gente voltou para trás, meus irmãos. A gente começou a voltar na igreja, fazer tudo aquilo que o Altíssimo não gosta que faz. Só foi voltar, meus irmãos. Passou uma semana a gente lá na igreja. As coisas tudo travou de novo. Serviço parou. Filho ficou doente. Carro ficou atrasado. Comida não tinha no armário. E aí vinha pessoas falar. Ai, que Deus, falava, né? Vou falar assim. Ah, que tal que vai fazer isso pra você? Ah, então o dia vai abrir a porta pra você. Desse jeito. Aí um certo dia, o Altíssimo falou pra mim. Falou desse jeito pra mim. Se você sair dessas mentiras, eu te abençoarei a tua casa. Eu abrirei porta. A porta que eu fechei, ele falou. Quando ele falou para mim isso, e falou para mim que eu tinha que tirar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu aprendi com a voz do homem, tudo aquilo que como disse, que nos olhos do Pai é blasfema, ele me abençoaria. Isso foi numa tarde.
Na madrugada, eu estava de joelho e escrevi no outro caderno que tá aqui. Eu vou trocar meu número de celular, não vou mais para a igreja, não irei conversar com esse tipo de pessoas, falei para ele. Irei fazer a tua vontade, somente a tua vontade, falei para ele. No outro dia, é incrível. Se você crê ou não crê, mas eu vivo e sei o que eu tô falando. No outro dia, 2 serviços, 2 portas, o Altíssimo abriu pro meu esposo. E ele voltou a trabalhar. Ele voltou a fazer o que ele fazia. O espírito, né? Espírito ruim de depressão que tinha rodeado a minha casa. Que eu era uma pessoa deprimida, chorando depois que eu voltei para a igreja. Você aí que fica só chorando. É o espírito que te prende a sua mente. Para que você não veja aquilo que Al tem. Saiu da minha casa, um peso da minha costa saiu. Na mesma hora recebi uma mensagem no meu celular falando: Ô Mari, achei que a tua vida está desse jeito aí. Olha aí, eu acho que a tua vida está desse jeito aí. Seu marido não arruma serviço, você tá desse jeito aí, seus filhos tá desse jeito que você falou aí, tava meio ruim. É porque você tá falando esses nomes aí que você sempre fala. Uma pessoa da igreja. Porque eu falei. E aí eu parei e pensei. Mas se esse nome que eu falei pra ela, ela tá falando que esses nomes aí que tá fazendo eu sofrer, tá errado. O Altíssimo quer que eu saia do paganismo. E quando eu saí, meu irmão e minha irmã, quando eu saí, minha guerreira, meu guerreiro, as coisas voltou tudo funcionar. Tudo funciona quando eu dei ouvido àquilo que ele me falou. E ele falou para mim assim: se tu voltar, vai voltar de novo, andar para trás. Se você volta pro lugar que o Altíssimo não quer que tu volte, tu anda em qualquer anguejo. Tu vive no passado, não no presente que ele quer te dar. Olha, as coisas estavam tão difícil, tão parado, que quando algo acontece aqui, dentro da minha casa, eu fico sem saber como que aconteceu. Sabe? Fico sem saber como que aconteceu. E quando alguém da igreja me manda mensagem para mim, mensagem de coisas, paganismo. Parece que o mundo para. Parece na onde eu estou, paralisa. E começa a me dar uma angústia tão grande. E aí eu tenho que tirar de perto de mim. Por quê? Porque eu tenho a essência de algo dentro de mim. Ele não habita no tempo religioso. Ele não habita na boca daqueles que está dentro de igreja e faz panelinha, faz confusão, isso, aquilo, outro. Não é ele que habita lá, mas sim um espírito enganador existe dentro das igrejas, até mesmo dentro de alguns irmãos que estão em volta de nós. Isso é sério. Às vezes a tua vida não anda. Às vezes tu não sai de cima de uma cama. Por quê?
Porque você não decide a viver aquilo que Yahweh te quer. O que ele quer de você é obediência. Ele quer de você que você pare de fazer aquilo que todos fazem, mas que venha fazer a vontade dele. Por quê? Porque o profeta Elial, ele era perseguido para aquela mulher chamada Jezabel. Por quê? Porque tudo que Elial mandava ele fazer, ele fazia. Então perseguia ele. Nós que somos realmente, que tem aqui dentro de nós a essência de Al, nós vamos ser perseguidos. Vai ter muitas coisas para acontecer em volta de nós, guerra constantemente. Constantemente. Mas faça a vontade do Pai, que vocês vão ser felizes. Vocês não vão ser uma pessoa presa na religiosidade. Faça a vontade do Pai. Arranca dentro de você, tira de dentro de você essas correntes que te pressiona, essas correntes que faz você ficar parado num lugar preso. Ele quer você livre e ele quer cuidar de você. Ele quer pôr em você aquilo que ele tem para te dar, aquilo que ele já guardou. Seja um filho obediente, não um filho bastardo, não filho de demônio. Eu comentei isso até com o irmão daqui da live, daqui da internet. Falei que eu fui rebelde ao Altíssimo. E voltou tudo ficar ruim dentro da minha casa. E hoje eu sei. Hoje eu sei que ele não quer. Ele quer que eu viva para ele. Que eu venha fazer realmente as vontades dele, não a vontade da minha carne, nem a vontade de tal fulano. Não, não, não. Que eu venha fazer a vontade dele. Para que ele venha habitar dentro da sua casa, para habitar dentro de si. Ele quer fazer o que ele fazia nos passados com os profetas dele que andava com ele. Ele quer fazer isto, meus irmãos. Já tem muito tempo, está marcado num outro caderno. Não é nesse aqui que eu tenho. Está marcado até que está com letra feia. Num tempo atrás, muito tempo, ele me falou que quando chegasse o tempo dele, ele me recolheria. Ele faria o que ele fez com o profeta Elial. E eu tive uma visão esses dias agora, mas só que eu paguei o vídeo. Eu tive uma visão que eu estava num quintal. E nesse quintal via muito cachorro. Mas muito cachorro, muito cachorro. E de repente esses cachorros vinham tudo pra cima de mim. Pequeno, grande, todo tipo de cachorro. Vinha pra cima de mim e de repente um ser, uma mulher, saía no meio daqueles cachorros, sabe? De repente parecia essa mulher no meio dos cachorros. E falava assim, não toca nela. Não pode tocar nela. Vocês não sabem que não pode tocar nela? De repente, eu já me via na varanda de uma casa e eu via a minha mãe. E nessa página eu não posso falar, que Yao não permite. E aí eu via que eu estava perto da minha mãe, de repente, quando eu olhava para o céu, saía de dentro de uma estrela uma carruagem
de ouro. E vinha uma rapidez muito grande. E nessa carruagem tinha um ser com as vestes de ouro. Este ser tinha uma veste de ouro nele. Cabelo branco e barba branca. Eu vi muito rápido. Só via mais a carruagem. E nessa carruagem era aquelas carruagens só de uma pessoa. E aí, na carruagem tinha uma corda de ouro. E essa corda me pegou pela minha cintura e me levou para o céu. Me levou para as alturas, nessa visão. E ele falava assim: quer ir comigo agora? E aí eu olhava para a terra, eu olhava para minha mãe. Eu via minha mãe. Eu olhava para minha mãe, eu olhava para o meu esposo, meus filhos. E ele dizia: quer ir? E eu não falava nada, somente eu olhava para baixo. E ele falava assim: lembra que eu te falei que eu iria vir te buscar? Eu vou vir te buscar. E aí ele falou assim: lembra de Elias? Ele falava de Elial. Lembra de Elial? Lembra que eu busquei ele na carruagem? Ele falava: essa aqui que você vê. E ele falou assim: aquela lá que tá escrita é mentira. É isso aqui que tu tá vendo. De repente ele voltou com a carruagem e me pôs na mesma varanda que ele me pegou. E ele subiu com uma rapidez, como um fogo. Como um fogo, mas não era fogo. Era uma coisa assim, cheia de brilho, uma coisa assim muito bonito. E aí ele subiu com tudo para cima. E aí ficava aqueles brilhinhos, sabe aqueles brilhinhos de ouro? Não sei te falar direito como é. E subiu com tudo, mas não tinha fogo. Mas assim, a aparência, quando subiu, de tão rapidez, parecia fogo, mas não era fogo, era ouro, ouro, ouro. E aí, ele subia, entrava dentro daquela estrela que ele saiu. E de repente, sumiu. E de repente, quando eu olhei para o céu, naquela visão, vi 2 olhos olhando para mim. E quando esses 2 olhos olhou para mim, desceu um ser de novo. Um ser e me tomou com os braços dele, um ser forte, e me carregou de novo para cima. E falou assim para mim assim: se prepara, porque logo, logo eu virei te buscar. E quando ele falou assim, eu via que eu descia com aquela corda, cor de ouro, parava naquela varanda e aí eu me acordei. Estou contando para vocês do jeito que eu vi. A carruagem que levou o profeta Elial não era de fogo, mas sim de ouro. Ele era de ouro a carruagem. A carruagem do nosso Pai é ouro. Não é de fogo. Ele pode transformar de fogo? Pode. Mas era ouro. Porque o profeta Elial estava sobre essa terra. E ele era um ser igual nós, vivo, de carne. E ele foi levado vivo, ele não passou pela morte. Como ele subiria em cima de uma carruagem pegando fogo? Eu te faço essa pergunta. Não é para se pensar? Agora, se fosse levado ele, deixado do corpo dele, podia até ser. Mas não, foi levado numa carruagem de ouro.
brilhante como fogo, mas era de ouro, puro ouro, 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 cor amarela. E aí o Altíssimo sempre falou isto, que chegará o dia que ele vir me buscar. Meu marido sabe, meus filhos todos sabem. Mas a gente não sabe o dia nem a hora, não é assim? É assim. Quem sabe? O arrebatamento, quando fala do arrebatamento, arrebatamento é quando ele vem buscar aquele que é dele. Ele não falou para mim assim, Mari, vai ter o arrebatamento, eu vou descer para todo mundo. Não, não, não. Ele vem individual para cada um. Para cada um ele vem. Se vai acontecer o arrebatamento ainda, depende dele. Mas ele falou para mim, um tempo muito atrás, ele falou para mim, Mari, não terás arrebatamento. Porque eu questionei, eu chorei, eu questionei, muitas vezes. Eu ia deitar na minha cama e eu falava para ele me mostrar. Nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha. E ele me falou, não terás arrebatamento, Mari. Eu virei para cada um. Então, para cada um ele vai vir e é o arrebatamento. Agora, não espera você que todos nós aqui, ó, vai se juntar num clubinho e vai ser levado. Não, tira isso da sua cabeça. Isso já é paganismo. Ele vai vir. Vai vir para mim, vai vir para meu esposo, vai vir para cada um, separadamente. Agora, se ele desejar que ele venha para todos ver, vai ser dele. Vai ser dele. Para você ter um contato com o Altíssimo, verdadeiramente, você tem que viver muito a vida correta com ele para ele te mostrar. Porque a nossa boca, o dia inteiro, às vezes a gente fala mentira. Com os nossos olhos bonitos que a gente tem, às vezes a gente cobiça. Como que a gente vai chegar no poder do conhecimento para falar para todo mundo, olha, o Altíssimo tal dia vai vir. Vai vir. Você vai falar assim, mas você crê no arrebatamento? Eu não creio naquilo que o Altíssimo fala. Aquilo que ele não me falou, eu não vou crer. Melhor dizendo. Agora, se ele me falar, eu vou crer. Eu vou acreditar naquilo que ele fala. Mas eu não vou ficar pegando no pé dele. Tem muitas pessoas que deixam de viver com medo de acontecer. Não deixa de viver. Você está aqui para viver. Mas vive com sabedoria. A sabedoria é ele. Ele me falou. Um certo dia eu falei para ele, pai, me dá sabedoria. E ele falou assim, eu sou tua sabedoria. Tem muita mentira. Tem muita mentira. Cada um vive uma intimidade com o pai. Cada uma tem uma experiência com o pai diferente uma com a outra. Só que busca o verdadeiro Yahweh, o verdadeiro que fez o céu e a terra, que fez você. Busca o verdadeiro. Busque. Pesquise realmente se aquilo que está escrito é verdadeiramente foi escrito verdade do Yahweh, ou se foi uma invenção. Não creia naquilo que o povo, vem falando, até papagaio fala. Eu quero ver viver. Eu quero ver viver. Eu tenho outra revelação para trazer, que eu tô tentando falar para ele que eu não vou trazer isso aqui, não. Mas ele disse que eu tenho que fazer. E isso aqui vai dar o que falar. Então,
Meus queridos guerreiros e guerreiras, fica nesta mensagem que eu trago para vocês. Se você ficar com dúvida daquilo que eu estou falando, ou até mesmo se questionar você, ore, não me julgue e nem fala mal de mim. Não fale. Ore. O mesmo que mostrou para mim as coisas, mostrarás para você. O mesmo. O mesmo. Eu deixo essa mensagem para vocês. Que algo venha resplandecer na face de vocês. Que algo venha abrir o entendimento para vocês, para vocês entender Ele. Que algo vos abençoe e proteja para todo sempre. Que assim seja.